Olá, seja bem-vindo à terceira lição da nossa série para instrução de confirmandos e profissão de fé. Hoje nós queremos trabalhar a lição número 3 da nossa apostila, lição que inicia lá na página 23. A lição 3 vai falar a respeito de Deus. Quem é Deus? Qual é a essência de Deus? De onde Deus veio? Para onde Deus vai? Há muitas dúvidas que nós temos. A palavra de Deus nos esclarece muitas delas. Tá? Quando eu era criança, eu sempre pensava de Deus alguém como nós, com início, meio e fim. Tá? Início, meio e fim. Essa é a minha mente pensando. Esse é o ser humano pensando. Tudo que o ser humano conhece tem início, meio e fim. Tudo. Tá? Desde as coisas mais duradouras, como por exemplo o nosso planeta, ele teve um início, ele tem um meio e ele vai ter um fim. O nosso Sol, início, meio e fim. Por mais que leve-se lá milhões de anos, sei lá, né? Início, meio e fim. Quando eu, ser humano, quando quando você confirmando, né, pensa em Deus, você também racionalmente vai pensar como Deus tem início, meio e fim. Tá? Mas Deus excede a nossa mente, Ele é maior do que o nosso pensamento, e isso nós não conseguimos compreender a respeito de Deus. Tá? O ser humano, ele tem dentro de si um pensamento que o leva a refletir sobre a existência de um Deus, né? Ou de alguém maior do que nós, ou de forças maiores do que nós. Todos os seres humanos têm isso. Tá? O que nós não sabemos, né, é exatamente como é este Deus, né? Qual a sua essência de eternidade. Quando a gente fala de eternidade, eu estou falando de uma coisa que não tem começo. Olha, se Deus não tem começo, né, parece que a minha cabeça fica dizendo assim, tá, mas quando ele começou? Quando Deus nasceu? Se Jesus é filho do Pai, o Pai é filho de quem? Né? Quer dizer, a minha mente, ela sempre procura encontrar um começo. E na verdade, Deus não tem um começo, assim como não tem um final. A humanidade, ela tem consciência a respeito de Deus. Mesmo aquelas pessoas que dizem não crer em Deus, lá no fundo, no seu íntimo, elas têm consciência de que há algo maior, de que há uma essência maior do que o que nós vemos nessa vida. Eu costumo dizer que os ateus, né, aqueles que não acreditam em Deus, quando o avião está caindo, são os primeiros que dizem, meu Deus. Quer dizer, todos têm consciência da existência de Deus, de algo maior do que nós. Tá? Como é que a gente pode saber que Deus existe? Nós sabemos que Deus existe de 3 formas. A primeira forma é a nossa consciência. Tá? A nossa consciência. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que, por mais que ninguém tenha me falado a respeito de Deus, por mais que eu nunca tenha entrado dentro de uma igreja, a minha consciência me faz pensar na existência de alguém maior do que eu. Minha consciência vai dizer assim, opa, peraí, eu estou aqui, ok, quem é que me botou aqui? Quem é que me fez? Por que eu estou aqui? Alguém deve ter feito isso. Quem? Deus. Tá? Então a minha consciência, ela sempre vai me trazer para a lembrança, para o pensamento de que há um Deus que me criou, que me colocou aqui, que criou todas as coisas. Tá? Veja, por exemplo, os primeiros índios, descobrimento do Brasil. Chegaram lá os portugueses com as suas naus, com os seus navios, chegaram no Brasil e encontraram os índios. A primeira coisa que os portugueses fizeram no Brasil foi uma missa, um momento religioso. Os índios olharam para aquilo e não entenderam nada. Só que quando os portugueses foram conhecer os costumes,
costumes, as tradições dos índios, eles perceberam que os índios tinham os seus próprios deuses, né? Tinham as suas entidades, né? O Tupã, a Lua, a Iracema, enfim, as suas figuras folclóricas, os seus deuses, né? E realmente todo ser humano, por mais que nunca tenha pisado numa igreja, por mais que nunca tenha lido a Escritura Sagrada, ele tem consciência de que há um ser maior do que ele, certo? A segunda forma de nós conhecermos a Deus é pela natureza, pela observação do mundo ao nosso redor. O que eu quero dizer com isso? Quando eu olho para o mundo ao meu redor e vejo como as coisas se encaixam perfeitamente, milimetricamente, eu só posso concluir que há alguém muito maior, muito mais sábio do que eu, que planejou e que fez todas essas coisas. Desde as de nível universal até as de nível microscópico. Tá? Então, por exemplo, o nosso olho. Olha que coisa fantástica o nosso olho. Quando nós observamos alguma coisa, a luz bate sobre o objeto e ela reflete para o nosso olho, certo? Quando ela chega no nosso olho, a imagem está invertida, está de ponta cabeça, tá? Porque acontece isso quando a luz bate no objeto. É igual aquelas câmeras fotográficas antigas, se você teve a oportunidade de ver quando você tira a foto, a imagem está de ponta cabeça, porque é como a máquina captou a luz. A luz chega de ponta cabeça no nosso olho, que passa pela retina, pela íris, pelo cristalino, né? E ali dentro do olho, essa imagem ela é colocada na direção correta. Tá? Essa imagem ela é jogada para dentro do nosso cérebro e o nosso cérebro é que processa cor, tamanho, distância. Tá? Então veja que coisa fantástica, né? O nosso olho, que é capaz de ver coisas tão magníficas. Alguns olhos, né, enxergam cores diferentes do que outros olhos. Então as mulheres enxergam muito mais do que os homens. Elas enxergam variações de cores, verde claro, verde escuro, verde oliva. O homem vai olhar e vai dizer, isso é verde. Né? Quer dizer, é o que ele está enxergando. Tá? É fantástico isso. Nosso coração começa a bater ainda na barriga da nossa mãe e vai bater até o final da nossa vida. Ele não para descansar, ele não para relaxar, ele não tira uma soneca, mas ele continua batendo sempre, até o fim. Se o nosso coração parar 10 segundos, 10 segundinhos, olha só o que é 10 segundos. Um tempo curtinho, né? Se o nosso coração parar 10 segundos, nós vamos carregar sequelas para o resto da vida. Nosso coração não descansa. Então veja que coisa fantástica. Quem é que poderia ter pensado nisso? Quem é que poderia ter imaginado uma coisa tão fantástica quanto o mundo, quanto a natureza, quanto o ser humano? Todas as coisas da natureza se encaixam perfeitamente. Por exemplo, eu não gosto de moscas, eu vou tirar as moscas. Se você tira as moscas, você afeta todo o resto. Né? Quer dizer, tudo realmente se encaixa perfeitamente. Quem fez isso? Certamente não fui eu e não foi você. Foi alguém maior do que nós. Tá? Esse conhecimento de Deus que vem da nossa consciência e da observação do mundo ao nosso redor, todas as pessoas têm, todo ser humano tem, mas ainda que a pessoa tenha esse conhecimento, ele não conhece verdadeiramente Deus, ele não sabe quem Deus é. Por isso é importante nós lembrarmos que a terceira forma de nós conhecermos Deus é pela Escritura Sagrada, é pela Bíblia, porque aqui, na Escritura, é que nós sabemos o quanto Deus nos ama. Aqui nós descobrimos quem é Deus, qual é a sua vontade, qual é o seu desejo.
Aqui na Escritura Sagrada a gente vê o rosto de Deus, a gente ouve a voz de Deus. Eu gosto de dizer, a gente sente o cheiro de Deus. Tá? Não é só a minha consciência, não é só a minha observação. Aqui eu ouço Ele falando comigo. Aqui eu descubro quem é Deus de verdade. Então, isso é importantíssimo para nós, que você tenha essa consciência de quem é Deus. Enquanto você vai ler ali a lição número 3 da sua apostila, você vai ver muitas características de Deus. Onisciente, quer dizer, Ele sabe todas as coisas. Onipresente, Ele está presente em todo lugar. Eterno, todo-poderoso. Deus é amor, enfim, Deus é santo, Deus é justo. Você vai encontrar muitas características, mas você precisa lembrar sempre disso. Não basta a nossa consciência de Deus, não basta eu saber que Deus existe, porque o diabo também sabe. Não basta eu ver as coisas que Deus fez, não basta. Eu preciso ouvir Deus falar, eu preciso conhecer a palavra e a vontade deste Deus para mim. Tá? Dentro da apostila você vai encontrar muitos textos bíblicos para tirar as suas dúvidas. E todos eles são muito importantes para o seu crescimento. Na tarefa da lição número 3, você vai buscar vários desses textos bíblicos que servirão para o teu crescimento, que servirão para o teu fortalecimento na fé neste Deus verdadeiro, bíblico, que você sabe que existe, que você vê que Ele existe, e através da palavra de Deus você passa a conhecê-lo. Eu quero convidar você para que nós falemos com este Deus em oração. Gracioso e amado Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, louvado seja o Teu nome pela bênção de podermos Te conhecer, olhar as Tuas palavras, conhecermos a Tua vontade. Abençoa esta pessoa que acompanha este vídeo, para que ela também cresça no conhecimento e na fé em Ti, no Teu amor, no Teu perdão, na Tua vitória sobre a morte. Concede que assim nós sigamos sempre até a bendita vida eterna. Amém. Para encerrar, como normalmente nós temos feito, eu convido você a conhecer e a cantar mais este belo hino do Inário Luterano. Um abraço e até o próximo vídeo. Deus está presente, Pai onipotente, a seus pés nos humilhemos, servos consagrados, ante Deus prostrados, reverentes o louvemos, com amor Salvador. Invisivelmente Deus está presente, Cristo está presente, bênção permanente, do seu sangue recebemos, com seu sacrifício fez o Pai propício, e perdão inteiro temos. Padeceu e morreu obedientemente, Cristo está
esse ensino, ensinar, consolar verdadeiramente. Vem, ó Deus potente,